Quem encontrou Lucas capítulo de número 10, versículo 38. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Diga, o recebeu em sua casa. Esta mulher tinha uma irmã, 39, chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, diga, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. Aproximando-se, disse: Senhor, tu não te importa que a minha irmã tenha deixado eu trabalhar sozinha? Diga, trabalhar sozinha. Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa, estás angustiada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Diga glória a Deus. Nós estamos vivendo os dias do Apocalipse. Hoje ainda teve um terremoto na Itália, 6,5 graus. E quando eu soube desse terremoto, pela televisão, no jornal, eu fiquei meditando sobre o que Jesus falou da sua volta, que haveria muitos terremotos em vários lugares, e está se cumprindo. Pessoal, o Apocalipse, a volta de Jesus está acontecendo debaixo do nosso nariz, pessoal. Acordemos. Estava vendo uma reportagem que me mandaram, e se acredita que tem uns 5 ou 6 doidos no planeta que diz que são o Senhor Jesus Cristo. Tem um no Brasil, meu pai, todo mundo conhece, Tem um aqui na Colômbia, que tem no Brasil 10 mil seguidores, e tem no mundo quase uns 100 mil seguidores. Ele diz que ele é a reencarnação do Cristo. E tem um na Europa, tem 5, o History, aquele canal de reportagens, falou desses 5 Cristos, que se intitulam a reencarnação de Cristo. Quando a gente lia na Bíblia de Jesus dizendo, quando eu tiver para voltar, virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, a gente achava que não ia ter nenhum doido para afirmar uma coisa tão estúpida. Tem 5 que nós conhecemos, e tem gente que segue, que é o mais grave, o mais trágico e o mais assustador. Bíblia se cumprindo. Por que eu estou falando isso? Porque não dá para a gente mais ficar pensando em coisas terrenas. Eu não estou dizendo que você não deve estudar nem trabalhar. Você vai estudar, vai trabalhar, vai casar, fica preocupado. E que está solteiro, começa a falar essa linguagem, começa a ficar preocupado. Será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Isso é coisa de solteiro, né? Não se preocupa, você vai casar, Se Deus tiver misericórdia de você, claro. Se você estiver naquela fase, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, Alguém está aí, não? Mas eu quero dizer que não adianta a gente ficar preocupado com detalhes que são acrescentados à nossa vida, quando Jesus disse, busca o reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu acho que esta é uma geração que precisa entender princípios e valores. E quando Deus colocou no meu coração Marta e Maria, eu quero quebrar alguns protocolos, eu quero quebrar alguns paradigmas, que às vezes as pessoas são bombardeadas pela televisão, pelos programas pseudos e até evangélicos, por aqueles programas que só olham as coisas favoráveis do cristianismo. Ninguém fala de leão comendo cristão na arena, ninguém fala de perseguição, ninguém fala de coisas, porque nós estamos num país ainda, pela graça de Deus, livre, um país laico, um país onde se expressa com liberdade, e isso também gera algumas afirmações, porque também é cumprimento da palavra, é cumprimento, essa N ideias, de forma que é apresentado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu falei uma afirmação muito forte na rádio,
esses tempos atrás, e alguém discordou de mim, tem todo o direito de discordar, eu não sou unânime nem o dono da verdade, mas eu disse que o evangelho que se vive hoje no mundo, aqui no Brasil, é um subproduto do evangelho verdadeiro que Jesus estabeleceu como igreja. Marta e Maria, elas, eu vou tirar o tradicional que você já ouviu. Quando você falava em Marta e Maria, é aquele que serve e aquele que adora, é aquele que trabalha muito, mas não tem um relacionamento com Deus. É só isso que o pessoal ouvia em Marta e Maria. Mas aqui tem Marta e Maria versão pastor Eloy Lopes, que eu queria que você entendesse. Você imagina você receber Jesus em sua casa e tudo dá certo, porque a mídia e o afã tem pregado isso. Você recebe Jesus na sua casa e tudo dá certo. Jesus entra na sua casa e tudo dá certo. Até tem a canção bonita daquele que sumiu, como é o nome dele? Fizeram até samba, tem até pagodeiro cantando: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Esqueci o nome do cantor também. É isto, o Danésio, né? Da Regis Bittencourt, o Danésio. Presta atenção. Entra na minha casa, entra na minha vida. A gente sempre imagina que quando Jesus entra na vida da gente, tudo vai ficar uma maravilha, tudo vai ficar flores, tudo vai ficar alegria, tudo vai ficar fácil, tudo é favorável, Mas a Bíblia está dizendo que Marta, que é a irmã de Maria, que é a irmã de Lázaro, as duas são irmãs de Lázaro, uma família muito rica, segundo os teólogos, dono da aldeia onde eles moravam, uma família abastada. Jesus chegou na aldeia deles e ela o convidou para vir para a casa dela. Ele não ficou ali um almoço, irmãos, ele ficou ali alguns dias. E aonde Jesus estava, ele estava ensinando. Sempre Jesus ensinava sobre o evangelho do reino. E de repente Jesus entra na casa de Marta, porque ele é convidado a entrar, e ele entrou. E Jesus está na casa de Marta ensinando, e de repente o que surge? Um problema familiar. Está aí na sua Bíblia. De repente Jesus entra na casa de Marta, e causou um transtorno familiar. Não é popular ensinar o que eu estou te ensinando, mas é verdadeiro. Porque aqui a Bíblia está dizendo que Jesus estava ensinando, e de repente uma irmã chega no ambiente aonde Jesus estava, e ele estava ensinando para um grupo de pessoas. Lázaro fazia parte daquele grupo, e a irmã expõe a outra irmã: essa vadia não quer me ajudar. Ou você está vendo com outra forma? Essa preguiçosa fica aí só ouvindo o Senhor e não quer me ajudar. Mas na frente de todo mundo ela pega a irmã. Chega alguém na sua casa, tem um visitante da sua casa, tem uma palestra na sua casa, e você entra no ambiente da palestra e diz: mestre, manda essa mulher trabalhar, você não faz nada, preguiçosa. A presença de Jesus expôs uma situação familiar, e uma irmã expõe a outra na frente de todo mundo. Porque a presença de Jesus causa situações. Diga para o seu irmão: a presença de Jesus causa situações. Além de uma expor a outra, aqui estava sentado Maria, que estava ouvindo Jesus, e que tinha responsabilidade, não estava cumprindo com as suas responsabilidades. Porque se Marta veio reclamar que ela tinha que estar trabalhando, é porque ela tinha que estar trabalhando. Como diria o meu amigo americano, Quem está aí, irmão? Você precisa aprender a primeira coisa de Marta e Maria. Ao Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, Ele vai causar reações em nossos familiares. Diga para o irmão: Jesus entra na sua vida, Ele vai causar reações nos familiares. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 10.
E se segura na cadeira aí, querido. Se encosta bem aí, o impacto vai ser grande. Se encosta bem. Está firme aí, não? Versículo 34. Quem achou, diga amém. Mateus 10:34 diz assim: não pense vocês que eu vim trazer paz. Não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Espada aqui é um sinônimo de guerra, de batalha, de divisão. 35, porque eu vim pôr uma divisão, o homem contra o seu pai. Mas será que Jesus está falando isso aqui, meu Deus do céu? Onde é que estava esse evangelho que ninguém fala na televisão e nem nos programas de rádio, nada, ninguém fala isso aqui? Eu vim pôr uma divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, um homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Jesus não precisa nem falar, né? Acho que isso aqui é redundante, mas tudo bem, está aqui, vamos ler. Vamos lá. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aí ele fala da cruz: e quem não toma a sua cruz e não vem depois de mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. Alguém está aí, irmão? Está na sua Bíblia aí? Jesus entrou na casa, a reação foi uma irmã expondo a outra, e uma deixando de fazer o que devia, e estava ali um problema familiar, que Jesus foi trazido ao problema. E ele que vai além, ele vai no pai, no filho, na mãe, na filha, na sogra, na nora, ou no genro, no sogro, ou no cunhado, ou nos irmãos. E aí, meu irmão? Este é o evangelho do reino, não sou eu que estou falando, querido. Só estou te passando aqui o que está escrito em Mateus 10:35, que os inimigos do homem serão os da própria casa. Então o fato de a pessoa aceitar Jesus não quer dizer que a casa vai ficar uma paz. Aliás, eu falei isso no primeiro culto, quero afirmar no segundo. Quando você vem no culto maravilhoso, tem uma experiência com Deus, experimenta o Espírito Santo, é tocado pelo Espírito, é manifesto. Quando o Espírito Santo entra em você aqui no culto, o diabo entra lá num familiar em casa. Não estou dizendo que ele vai ficar endemoniado, estou dizendo que o diabo entra lá. Porque o diabo diz: pô, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. E daí aquele familiar que parecia o amigo que nunca iria falar nada contra você, que sempre estava junto, sempre estava legal, sempre te apoiava, aquela pessoa que você não imagina, vai te confrontar. Alguns são agredidos, ofendidos, machucados, feridos, alguns são até desprezados pela família, pelo fato de que agora é crente. Agora você virou o gamelão. Alguém já ouviu? Lembra dessa não? É bem antiga essa, né? Fulano virou o gamelão. Agora mudou de religião. Eu sempre falo para os irmãos, quando falam para mim: as pessoas perguntam para mim, agora eu não sou mais católico. Digo: não, você continua católico. Mas a pessoa olha para mim assustada. Todo mundo que está aqui na comunidade, Deus provedor, você, estamos todos católicos. Eu sou católico, você é católico. Para o irmão, digo: você é católico. Pode apontar o dedão para ele, você é católico. Talvez você está assustado, mas eu vou te explicar. Católico é crer na doutrina universal, para todo o universo, de Jesus Cristo. Isso é ser católico. E eu creio na doutrina de Jesus para todo o planeta. Então eu sou católico. Você é católico. Apostólico: creio na doutrina dos apóstolos. Eu sou apostólico, você é apostólico. Nós somos apostólicos, somos católicos, apostólicos, somos cristãos. A diferença é que nós não somos da igreja romana, e tendo o Papa como autoridade espiritual no lugar do Espírito Santo, que é isso que o Papa representa para a igreja católica, o substituto do Espírito Santo, ele que determina o que é o que não é. Mais ou menos isso, né? Alguém está aí, não? Então você não mudou de religião, você apenas aprimorou o que tinha.
Aplaudir Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Você foi para outra fase. Você não mudou, você aprimorou o que tinha. A gente não melhora tanta coisa na vida? Compra carro, melhora a roupa, melhoramos a fé, em nome de Jesus. Mas cremos no mesmo Jesus, na mesma Bíblia e no mesmo Espírito Santo. Outra coisa que Marta e Maria nos ensinam, você aprendeu o que ela nos ensinou? Se convida Jesus a entrar na sua casa, isso vai criar uma situação dentro da sua família. Não se engane. Eu já vi N situações. Pastor Edésio estava testemunhando para mim. Pastor Edésio está no culto, não? Ele saiu, né? Ele volta. Ele estava testemunhando para mim que quando ele começou a se converter, quando a mulher dele começou a frequentar a igreja, eu preguei essa mensagem, ele lembrou disso. E ele ainda desenvolvia demônio, que ele desenvolveu. Ele atendia em centro. E aí o que acontece? A mulher foi impactada por essa palavra e chegou em casa, o demônio pegou ele em casa e agrediu ela. Não, tu não vai mais. Quem não deixar pai e mãe, quem não deixar por amor de Jesus, não é digno dele. Ou eu vou para a igreja, porque ele proibia ela de vir na igreja, a esposa dele. Ou eu vou para a igreja, ou nós se separamos agora. Ele levou um susto, começou a chorar. E ali começou a conversão dele. Ele disse, mas que mulher é essa agora que está deixando em mim? Por causa disso, e veio, e viu, e ficou, e está aqui até hoje, o pastor Edésio. Que alguém teve coragem. Alguém está aí, não? Família, quando Jesus entra, é sinônimo de luta. Se te contar alguma coisa diferente, não foi aqui. Diga para o irmão, aqui a gente ensina a verdade. Segunda coisa que eu aprendo, diga para o seu irmão, nem sempre o correto, nem sempre o tradicional é apoiado pelo Senhor Jesus. Alguém está aí, não? Uma mulher no meio dos homens não era correto. Nós estamos falando de uma sociedade que a mulher era inferiorizada, separada. Até hoje a gente vê lá no Estado Islâmico como é que é esse pessoal. Então a mulher não tinha direitos. Aí Jesus estava ensinando num grupo em casa, e a mulher pegou e foi lá no meio do grupo. Ela estava errada. Não era ambiente para ela. Então ela estava errada. Culturalmente, socialmente, quem sabe até religiosamente, ela estava errada. Porque a cultura dizia isso. Sem encontrar o outro fato, que ela também estava errada, porque ela tinha fazeres que ela não estava fazendo. Marta não veio ali cobrar uma coisa que não podia ser cobrado. Ela não estava fazendo o seu papel. Ele disse, Senhor, o senhor não está vendo que ela está me deixando trabalhar sozinha? Quer dizer, ela tem a parte dela para fazer, eu estou fazendo a minha e estou fazendo a dela. Então ela estava errado, no lugar errado, e não estava fazendo o que era para ela fazer, ajudar a sua irmã nos afazeres. As duas coisas, Jesus não considerou nenhuma das duas. As duas estavam erradas. Ele não considerou nenhuma das duas. Quando Marta veio falar para ele, ele disse, Marta, Marta, Maria está certa. Vocês estão aqui, não? Marta, Maria está certa. A Marta ficou assim, Maria está certa, Marta. Mas como está certa? Ela está no lugar errado e deixando de fazer o que devia. Quem está aí, irmão? Nem sempre o correto é apoiado pelo Senhor, nem sempre o tradicional. Eu não estou falando de erros, eu estou falando de cultura e tradicionalismo. Por que Jesus disse que ela estava correta? Porque Jesus valorizou a atitude de Maria em buscá-lo. Eu vou falar de novo. Jesus valorizou a atitude de Maria em estar ali na presença dele, em detrimento de outras coisas e quebrando até um protocolo cultural. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus, ele valoriza quem quer a sua presença, a ponto de quebrar protocolo, a ponto de quebrar todo tipo de paradigma religioso e cultural. Ele valorizou. Agora, irmão, eu queria que você entendesse uma coisa aqui importante. Quantos de nós faltamos às nossas reuniões? Tem pessoas que faltam domingo,
Tem pessoas que faltam o GC porque chegou uma visita. Chegou a visita bem na hora. Irmão, quando chega a visita no horário do culto, ela é seu refém. Digo, tem um compromisso, vem comigo, traz no culto. Ela não marcou, não foi agendado. Chegou de surpresa, faz uma surpresa para ela, vem no culto. Chegou de surpresa na hora do GC, vamos comigo no GC. Alguém está me ouvindo, não? Por que isso, meu irmão? Porque valorizar aonde Jesus está se movendo é muito importante para ele. Maria, ela tinha responsabilidades, mas ela deixou as responsabilidades porque ela não sabia qual seria a próxima oportunidade que Jesus iria estar lá ensinando. E o nosso problema de faltar culto por qualquer coisa, e o nosso problema de faltar grupo de crescimento por qualquer coisa, é porque nós temos a pseudo ideia: mas eu tenho culto domingo que vem. Todos nós falamos isso. Mas eu tenho o GC domingo que vem. E sabe por que nós falamos de ter o culto domingo que vem, eu tenho o GC domingo que vem? Nós falamos isso como desculpa porque nós não entendemos o tempo de Deus. Quando nós não entendemos o tempo de Deus, a gente pensa que no domingo que vem Deus vai fazer o que não ia fazer nesse domingo, Ele faz domingo que vem. Nós entendemos que o GC do próximo GC, se Ele não fez ele vai fazer no outro. E nós perdemos aquilo que Deus tinha para nós naquele momento, porque nós menosprezamos aquele momento por uma coisa que às vezes não era tão importante. Eu sei que podemos faltar por alguns motivos que sejam justificáveis, um aniversário que é só aquela data, um final de ano, uma férias que a gente tirou e é só aquela data, mas eu estou falando de coisas corriqueiras, que até por futebol, irmão. Meu Deus. Tem gente que deixa de estar na reunião por causa do futebol, por causa do último capítulo da novela. Não, vocês não assistem novela, pelo amor de Deus. Aqui não pode, pô. Coisas que não estão na agenda da importância na nossa vida. Quem está comigo? Quem está acompanhando? Porque nós não entendemos o tempo de Deus, nós achamos que no próximo domingo vai acontecer o que era para esse domingo acontecer. E você precisa entender isso. Quero deixar gravado no teu coração isso. O que Deus tinha para fazer hoje, Ele não fará domingo que vem. E o que Ele tinha para fazer domingo passado, Ele não vai fazer nesse domingo. Porque cada domingo não tem outro. Deus não é um Deus de repetição. Se Ele fosse um Deus de repetição, teria dois de você. Mas só tem você. Não tem outro no planeta igual a você. Ele não é um Deus de repetição, Ele é um Deus de momento, Ele é um Deus de tempo. Eu queria deixar gravado isso no teu coração. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, se quiser só deixar marcado, marque aí. O livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo de número 29, diz sobre aquele momento em que Jesus chega na aldeia dos Gadarenos. E quando ele chega lá, os demônios se manifestam e ele começa a expulsar os demônios. Os gadarenos eram pessoas não judeus, estava fora de tempo. Olha os demônios como conhece tempo. Versículo 29 ele diz assim: eis que gritaram os demônios dizendo: que temos contigo, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Porque tempo é coisa séria no mundo espiritual. Até os demônios sabem que tempo é coisa séria. Atos capítulo 7, versículo 8 diz assim, subi vós à festa. João capítulo 7, versículo 8. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. Até para ir num lugar, Jesus sabia o tempo que ele deveria estar lá ou não. Até para estar no lugar tem o tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, diz assim: e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já antes ordenados. Você nasceu nesse tempo, que nem eu apresentei essas crianças. Você nasceu nesta geração, porque Deus tem algo a realizar nesse tempo, na sua vida, para a sua vida e através da sua vida.
Por isso um domingo, um GC, pode ser o tempo que Deus iria fazer, iria mostrar, iria falar. Porque Deus não precisa de um pregador apenas para falar, não precisa de um mover. Às vezes numa canção, eu já fui ministrado numa canção que foi cantada, Deus ministrou a minha vida numa canção. Se eu não estivesse no dia, eu não estaria recebendo o que eu recebi. Alguém está aí, não? Segundo Tessalonicenses 2,6 diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, o anticristo, para que a seu próprio tempo seja revelado. Até o anticristo só vai se mover quando chegar o tempo que Deus permitir que ele se mova. Diga para o seu vizinho: tempo é coisa séria para Deus. O tempo é coisa muito séria. Então Maria entendeu aquele tempo da visitação, e ela abriu mão de tudo, porque disse: hoje é o dia, esta semana é a semana, eu não vou perder isso aqui. Quantas coisas que você perde quando falta, quando deixa de estar, e Deus se moveria e você não esteve para receber. Terceira coisa que Marta Maria nos ensina: o pedido de Marta é como a nossa oração. Quando você traz a Jesus uma situação, a resposta pode ser o que você não esperava. Marta falou com Jesus, isso para nós é uma oração. Eu falo com Jesus é uma oração, você fala com Jesus é uma oração. Ela falou com Jesus, ela chegou num ambiente que ele estava ensinando e disse: Senhor, tu não se incomoda que essa mulher está sentada aí no meio dos homens? E por que tu não manda ela me ajudar a trabalhar? Ela está aí, fez uma oração, fez um pedido para Jesus, porque ela estava redondamente cheia de razão do protocolo. Ela chegou lá para orar cheia de si, cheia de autoridade. Irmão, você acha que ela tomasse a invertida que ela tomou de Jesus, ela ia dar o carão dela lá? Ah não, sério, vocês não estão comigo? Vocês estão comigo ou não? Você acha que ela ia botar a cara dela lá, se ela achasse que Jesus ia dizer: deixa ela aqui, vai cuidar da tua vida? Que foi o que Jesus fez. Marta, Marta, tu está fazendo um monte de coisa em vez de estar aqui. Ela pensou que ia chegar lá e abafar, que ela ia orar e Jesus ia dizer: não, tu tem razão, Maria, levanta, vai ajudar tua irmã. O que tu está fazendo aí, ô preguiçosa? Não, ela chegou cheia de razão, porque ela pensou que ia tomar um sim de Jesus, e o que ela tomou foi um: fica quieto e deixa a tua irmã aqui. Alguém está me ouvindo? Agora imagine comigo, irmão, se você vai orar sabendo que Jesus vai dizer não para você. Então quando você for pedir para o Senhor alguma coisa, saiba muito bem o que você está pedindo. Porque tem gente que pede cheio de razão religiosa e não compreende o universo de como Deus opera, e se expõe. Marta se expôs. Se ela chegasse no ouvido de Jesus: Maria, Jesus, sai fora que ela vai ficar aqui. Pronto, ninguém passava feio, ninguém passava carão. Não, ela chegou cheia de razão. Às vezes a nossa frustração na oração é que nós oramos achando que temos o direito, e do ponto de vista nosso nós temos, mas a gente pergunta o ponto de vista de Jesus. Ele nos ensinou na oração que ele fez: Pai, eu queria que esse cálice passasse, mas não seja minha, seja tua. Quantos nós oramos dessa forma? Em tudo, irmão, em tudo. As nossas frustrações quando oramos é porque nós chegamos cheio de razão, cheio de si próprio, cheio de nós mesmos, e daí a gente apresenta ao Senhor aquilo que achamos que é nosso direito. Sabe o que acontece? Nós oramos quando a gente está cheio de razão, porque a gente quer transferir a responsabilidade que é nossa para o Senhor. Foi o que Marta fez. Às vezes a gente ora muito, não devia estar orando, devia estar agindo. Porque o papel de Marta não era trazer Jesus por um problema dela, que ela tinha que resolver, porque era a irmã dela, estava na casa dela. Ela podia pegar a irmã pelo braço, eu digo: Maria, fica ouvindo, vem aqui comigo. Entrar num quarto, dizer: Maria, é o seguinte, tu não está vendo que eu estou me matando a trabalhar e tu está sentada, não faz nada, e dar um dedaço na Maria, e falar o que tiver que falar. Não, Jesus, ô Jesus. Por quê? Porque nós queremos transferir para o Senhor aquilo que é nossa responsabilidade. Eu estou orando pelo meu filho. Está orando, mas está passando vara também, não?
Ah, eu estou orando pelo meu esposo. Está orando ou está falando com ele o que deve falar? Ah, eu estou orando pela minha mulher. Está orando ou está falando com ela o que deve falar? Está orando por quem? Está orando por quem quiser. Mas a sua parte de falar é sua que vai falar. Porque a tua oração às vezes não vai trazer o resultado que você gostaria que viesse. Porque você não está fazendo a sua parte. Está transferindo responsabilidade. Eu digo para vocês, é mais fácil falar da fogueira santa, irmão. Ah, é mais fácil. Matar um Isaac por mês é muito mais fácil. Mas não é verdadeiro. E nós estamos vivendo dias que precisamos de verdade. Diga para o seu irmão, tem coisas que a oração vai trazer resposta nenhuma. Porque você precisa tomar posição. Tem gente que quer que Deus resolva, olha aqui, ó. Tem gente que quer que Deus resolva o problema financeiro, mas ainda não quebrou o cartão de crédito. É, irmão. Tem gente que quer que Deus resolva o problema financeiro, não quebrou o cartão de crédito ainda. Ainda está no vermelho, no cheque, no cartão, pagando juro, sustentando esse sistema maligno de juro. Que é isso? Ah, eu estou orando, porque eu estou orando. Irmão, é importante orar, eu oro todo dia. E você também ora todo dia. Mas tem coisas que nós precisamos agir. Marta tomou uma invertida, porque foi trazer um problema para Jesus, achando que ele ia dar toda a razão para ela. E não deu. Por mais que ela estivesse com a razão, mas nesse quesito aqui, ele não deu. Tem coisas que Deus não dá nem a razão para um para outro, mas também não dá solução. Porque nós precisamos tomar providência. Quem está aí, irmão? Ela chegou cheia de justiça própria. No versículo 40 ela disse: o senhor não está vendo? O senhor não está vendo? Mas ele estava vendo do ponto de vista dele. Alguém está me desejando, alguém está me querendo. E eu gosto quando alguém me deseja e me quer. Às vezes nós colocamos coisas diante de Deus que ele está vendo do ponto de vista dele. Por isso que eu acho a coisa mais... Aqui não existe, mas existe lugar. Teve um louco na internet essa semana retrasada que eu vi, dando os números da loto. Alguém viu esse doido, não? Levanta a mão, não tem vergonha. Alguém viu, não? Tem uns 2 ou 3 que viram. O cara estava dando o número da loto em profecia. Eis que te digo, número 2, 12, 25, 32. Irmão, não é engraçado, é desesperador. Porque a mídia expõe a fragilidade e a palhaçada que transformaram o púlpito. Isso é trágico, as pessoas veem isso e acham que nós somos igual. E acham que a gente está brincando aqui de ser igreja, brincando de ser pastor e brincando de reino. Isso é muito trágico, mas é verdadeiro. O senhor não vê? Um pedido, irmãos, é uma oração. Ela pediu, ela orou. Antes de nós orarmos, devemos conhecer o ponto de vista do Senhor Jesus, porque senão a gente corre o risco de não ser atendido. Tem ponto de vista sim. A Bíblia nos mostra ponto de vista. Deus não é Deus só da minha vida ou da sua vida. Ele é Deus de todas as pessoas. E quando envolve pessoas, nós precisamos saber como oramos. Alguém está me ouvindo? Tem gente que... Aqui não existe, mas eu já vi lugares de gente fazendo corrente para ganhar na loto. E pede oração para o pastor. Pastor, ora para mim que se eu ganhar na loto eu vou dar uma oferta muito grande. Não, se for para ganhar na loto e dar para ganhar, eu ganho também. Por que você joga? Eu vou botar tudo aqui na igreja. Então tem gente que acha que Deus vai dar bolinha para um, número para outro, porque não entenderam o que é a igreja. A igreja não está preocupado com coisas terrenas são acréscimos de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus, é cuidado de Deus aos seus filhos. A igreja está olhando para a eternidade. Alguém está aí, não? Quarta coisa eu quero encerrar que você aprenda. Diga para o seu irmão: todo o tempo que gastamos para impressionar Jesus poderia ser aproveitado com Ele. Porque Marta estava querendo impressionar, irmão. Por isso que ela chegou cheia de si naquela reunião, naquela sala de ensino, e botou o peito para fora. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou isso, eu estou aquilo. E essa minha irmã, o senhor não fala nada, ela não está nem me ajudando. Ela queria se promover nas custas da irmã que estava buscando a presença de Deus. Estava gastando um tempo e pensou que ia receber o elogio. Porque
o que você faz por Jesus, sem que Ele te peça para que seja feito, isso dá cheiro, irmão. Isso demonstra o quanto você é bom. Quando você faz para Jesus sem que Ele peça que seja feito, demonstra o quanto você é bom. Isso é justiça própria, é orgulho. Você já viu alguém assim? Ai, eu trabalho, ai como eu me esforço, ai como eu me dou, ai como eu me dou, ai como eu sofro, ai como eu isso, ai como eu aquilo. Isso é justiça própria, isso é você fazendo para Deus. Isso não cheira bom. Eu faço, como Paulo disse, eu prego o Evangelho, mas ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu pudesse eu não falava nada, mas eu tenho que falar porque eu fui incumbido de falar. Me mandaram e eu tenho que abrir a boca e falar. Assim devia ser todo o serviço nosso, entender que é nele, por ele e para ele a glória. Marta chegou cheia de si, demonstrando a sua capacidade. Ela é a boa. O tempo que você passa na presença de Deus é que impressiona Ele. Maria estava errada do ponto de vista humano, tinha deixado de fazer a sua responsabilidade do ponto de vista humano, mas estava na presença de Jesus e Ele a protegeu. Vou falar de novo para ver se você pega pelo menos isso. Maria estava errada do ponto de vista humano, Maria estava deixando de fazer uma responsabilidade, mas Jesus a protegeu, porque ela gastou tempo com Ele. A gente fica correndo atrás da nossa justiça, tentando resolver as coisas à nossa volta, brigando pelos nossos direitos, brigando por aquilo que a gente quer, lutando tudo com as nossas forças, e quando chegamos diante de Deus, Ele não pode fazer muitas coisas, mas se nós estivéssemos na sua presença, na sua presença, mas tem que fazer, vou fazer, na sua presença, e deixa falar, mas eu estou aqui, irmão, na presença dEle, Ele vai proteger você, e o que você não conseguir, Ele vai conseguir fazer por você, porque Ele é um Deus que ama os que o amam. É isso que Ele disse: eu amo os que me amam. Maria foi defendida, protegida, e ainda foi dito que ela não perderia essa parte. Ela escolheu a boa parte, e não vai ser tirado dela. Quer dizer, não é você, Marta, que vai manchar esse momento dela na minha presença. Eu vou suprir o que falta. Alguém está aí, não? Se coloca de pé no seu lugar.